Fala meninos, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje vocês vão aprender um tema muito legal. Olha só essa imagem que bonita, né, do avião. Ele está pousando meio de lado, né? Por que está acontecendo isso? Além da velocidade dele em relação ao ar, tem a velocidade do ar, a velocidade do vento. Então isso vai gerar uma velocidade resultante. Então é isso que a gente vai estudar agora, a composição dos movimentos, tá bom? Vamos lá. Pessoal, então, para a gente começar o exemplo, né, o principal exemplo, talvez o mais cobrado, é aquele famoso exemplo de um barco que vai navegar num rio que tem correnteza. Então, o primeiro desenho que eu quero fazer, vamos supor um barco que vai atravessar o rio, mantendo o seu eixo perpendicularmente à correnteza. Então, como que vai ser o movimento resultante percebido por uma pessoa que está externa, uma pessoa que está na margem do rio? Essa pessoa, além de visualizar a velocidade do barco em relação à água, ela vai visualizar também a velocidade da correnteza. Então, esses dois vetores, essas duas velocidades vão ser somadas. A pessoa que está de fora vê os dois movimentos. A pessoa que está no barco muitas vezes não percebe a velocidade da correnteza. Principalmente quando o rio é muito largo, que não dá para ver outra margem, a pessoa perde a referência, ela tem a impressão de estar indo reto. E veja bem essa representação. Ó. Quando eu falo velocidade do barco em relação à água, eu estou imaginando a água parada. Lembra lá, a gente chamava isso de quê? Quando a gente imagina um outro objeto parado, a gente chama isso de velocidade relativa, tá certo? Então, essa velocidade do barco em relação à água vai ser a velocidade relativa. Essa velocidade da correnteza a gente vai chamar nos problemas de velocidade de arrastamento ou velocidade de arraste. Então veja que o barco é arrastado pela correnteza e ao mesmo tempo tem a sua velocidade de motorização. Então isso gera uma velocidade resultante, olha aqui a soma vetorial, né, pelo paralelogramo, e por isso o barco vai sair de A, ele está inicialmente mirando em B, mas ele vai chegar em C. Tranquilo, pessoal? Então, a velocidade do barco em relação à água, a gente vai chamar de velocidade relativa. O VC é a velocidade das águas, ou a velocidade da correnteza, nós vamos chamar de arraste. E a velocidade resultante é a velocidade do barco em relação à margem. Tranquilo? Isso gera uma equação fornecida nos livros, uma equação modelo, para você usar em todas as composições que a gente vai usar aqui. Veja, a velocidade resultante é a relativa mais a de arraste. Para você não confundir, a resultante é sempre aquela percebida em relação ao solo. O observador no solo, observando então a soma, né, desses dois movimentos. Por isso o nome da matéria, né? Composição de velocidades ou composição de movimentos. Tranquilo? Pessoal, assunto estudado por Galileu. Ele já dizia sobre a independência dos movimentos. Esse movimento da correnteza ocorre independente do movimento do barco em relação à água, tá? E não se esqueçam também que é uma soma vetorial. Você tem que saber como que o barco está posicionado no rio para você responder o valor da resultante. Por exemplo, vamos pensar no caso mais simples. Já ouviram falar quando o barco desce o rio? O que é descer o rio? É navegar a favor da correnteza. Aí a velocidade resultante será a soma dos módulos, né? A relativa mais a de arraste. Por exemplo, a correnteza é 5, a do barco é 10. Então, se estiver navegando a favor da correnteza, daria 15. E se tivesse contra a correnteza, a gente diz que o barco está subindo o rio. Aí, para você achar o módulo da resultante, esses dois vetores seriam opostos. Por exemplo, o barco para a esquerda, com uma velocidade de 10, e a correnteza para a direita com a velocidade de 5. Isso ia gerar uma velocidade resultante 10 menos 5. Tranquilo? Então, para você calcular a velocidade resultante, você tem que saber como que os vetores estão posicionados. Muito cuidado com isso. É uma soma vetorial. Nesse caso, por exemplo, como é que você acha a velocidade resultante? Ó, deu um triângulo retângulo, a gente tem que fazer o teorema de Pitágoras. Tá joia, pessoal? Vamos ver outros exemplos. Agora a gente vai calcular quanto tempo demora um barco para atravessar um rio. Então, olha essa imagem. Nós temos aqui o barco que sai de A, mira em B. Essa distância de A para B é a largura do rio. Ó.
mas o barco foi arrastado uma distância BC, essa distância lateral. Como os movimentos são considerados uniformes, a gente vai usar velocidade ΔS sobre ΔT. Só que nesse desenho em particular, nós temos três distâncias envolvidas: AB, BC e AC. Então, nós podemos calcular o tempo de três maneiras diferentes. Se eu, por exemplo, usar a distância BC, pensa comigo, por que o barco percorreu a distância BC? O que fez ele percorrer essa distância aqui, ó, foi a velocidade da correnteza. Todo mundo concorda? Então, eu vou associar a velocidade da correnteza à distância BC e eu vou encontrar o tempo. Outra maneira de calcular o tempo, ó, se eu utilizar a velocidade VBA, eu vou te dar uma dica para você nunca errar esse tipo de problema. Quando você pega uma distância, por exemplo, eu peguei a distância AB, eu devo pegar uma velocidade que tem a mesma direção de AB. Você sempre associa uma distância e uma velocidade que estão na mesma direção. Igual eu fiz aqui, eu peguei BC e a velocidade que está na direção de BC é VC. Agora, se eu pegar a distância AB, qual velocidade está associada a essa distância? VBA. Então, está aqui, eu vou pegar VBA e a distância AB. Se eu faço esse cálculo ou esse cálculo, eu vou achar, evidentemente, o mesmo tempo. E ainda tem uma outra possibilidade. A velocidade resultante, ó, eu vou associá-la à distância que está na mesma direção dela, que no caso é AC. Então, eu vou pegar AC e dividir pelo ΔT. Então, três maneiras nesse desenho em particular para você calcular o tempo. Agora, por que isso aqui está circulado em azul? Olha só esse exemplo que legal. Imagina o mesmo rio, só que agora sem correnteza. Como que você calcula o tempo para atravessar o rio? Bom, nesse caso não tem correnteza, então eu só tenho a distância AB. Então eu vou pegar a velocidade ΔS sobre ΔT, mas a única velocidade que eu tenho é VBA. Pega a distância AB e divide pelo tempo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, principalmente quem já nadou em rio aí. Qual que é a maneira que você nada atravessando o rio no menor tempo possível? Pensa aí todo mundo. Se não tivesse correnteza, todo mundo concorda que seria dessa forma? Mirando lá do outro lado, com o seu corpo perpendicular às margens. Dessa forma você ia chegar lá no menor tempo possível. Mas veja bem, nesse desenho de cima, você também faz isso. Ó. Você põe o seu corpo perpendicular às margens. A diferença é que a correnteza, de forma independente, empurra o seu corpo para o lateral. No fim, você acaba percorrendo uma distância maior. Mas, pessoal, o tempo que gasta no desenho de cima e o tempo que gasta no desenho de baixo são iguais. Olha aqui, ó. As duas fórmulas são idênticas, tá vendo? Essa de cima, você não pode calcular o tempo dessa forma? É o mesmo cálculo dessa forma, como se não houvesse correnteza. Tá joia? Então, esse caso de cima e esse caso de baixo ocorrem no mesmo tempo e é o menor tempo de travessia. Gente, isso é muito perguntado. Como que atravessa um rio no menor tempo possível? Com correnteza ou sem correnteza, do mesmo jeito, posicionando o seu corpo perpendicular às margens. Tranquilo? Se você coloca o seu corpo meio inclinado aqui, ó, você vai ficar mais rápido, mas na direção da correnteza, nesse primeiro caso, né? E você fica mais lento em direção à outra margem. O jeito que você aproveita toda a sua velocidade para atravessar o rio é no primeiro desenho, ou aqui no segundo, mantendo o seu eixo perpendicular às margens. Tá joia? Legal. Agora, eu quero atravessar o rio na menor distância possível. Vamos pensar no desenho. Bom, pessoal, reparem esse desenho. Eu quero que o barco saia do ponto A com a correnteza para a direita, mas ele deve chegar diretamente no ponto B. Então, para isso, ele deve direcionar o movimento dele, ó, veja que o eixo do barco está inclinado, porque ele vai gerar uma velocidade em relação à água, formando um ângulo agora ó, com o eixo vertical. Para que isso? Ao somar os dois vetores, eu preciso que a resultante, o movimento resultante, seja em direção ao ponto B. Então, o barco, nesse caso, vai meio de lado mesmo. Ó. Lembra daquela imagem do avião que vocês viram no começo? É mais ou menos isso que está acontecendo.
O avião está em movimento gerado pelas turbinas para um lado, mas tem um vento carregando ele para o outro. Mas o movimento que ele deseja, o resultante, é em direção ao ponto B. Então, esse desenho é muito importante, olha, é muito cobrado. Veja que o barco está mirando inicialmente no ponto C, tá vendo? Direcionando para o ponto C. Se não tivesse correnteza, ele chegaria diretamente em C. Mas a correnteza compensa o movimento e aí o resultante é chegar no ponto B. Para fazer cálculos, mesma coisa, ΔS sobre ΔT, só que agora, se a gente pega a distância de A para B, qual velocidade está na mesma direção de A para B? Ó? Veja, é a velocidade resultante. Então, eu vou pegar a distância AB e dividir pelo tempo, eu vou encontrar a velocidade agora resultante do barco. Beleza, pessoal? E aqui a nível de cálculo, ó, se você pegar esse vetor e encaixar ele aqui, ó, vai formar um triângulo retângulo. Então, você pode usar Pitágoras, seno, cosseno e etc. para resolver a questão. Tá joia? Então, vocês viram aí o exemplo do barco, que são os exemplos mais cobrados. Perguntando, quando um barco simplesmente navega um rio, a favor da correnteza, contra a correnteza, e quando ele atravessa. Não se esqueça, para atravessar no menor tempo possível, tem que posicionar o eixo do barco perpendicular às margens. E a menor distância possível, como esse desenho que vocês estão vendo. A resultante que tem que ser perpendicular às margens. Tá joia? Olha só, pessoal, essa imagem, né, esse desenho mostrando exatamente o que eu acabei de falar. Com correnteza ou sem correnteza, gasta o mesmo tempo. Ó. Então, nesse primeiro desenho, a correnteza aqui indicada para cima, né, apenas desvia o barco e faz ele percorrer uma distância lateral, tá vendo? Mas o tempo de movimento é o mesmo. Então, essa é a travessia que o barco faz no menor tempo possível. Tranquilo? Olha esse caso do avião. Quando você for trabalhar com exercício que envolve avião, é a mesma coisa do barco. Basta trocar a velocidade de arraste, que é de água, pela velocidade de arraste, que agora será de ar, né? A velocidade do vento. Então, nós temos, o que é a velocidade relativa? É a velocidade do avião em relação ao ar, como se o ar tivesse parado. É a velocidade fornecida pelo motor do avião. Aí essa velocidade vai ser somada vetorialmente com a velocidade do vento. Olha esse primeiro desenho. O avião vai ficar mais rápido, não vai? Em relação ao solo, essas velocidades vão ser somadas. Olha o segundo desenho. Aqui vai ser um desenho que mostra o avião mais lento, né? A velocidade agora, ao somar os dois vetores, a resposta agora vai ser a velocidade do avião menos a velocidade do vento. E aqui o avião vai simplesmente ser desviado para a nossa direita. Vamos ver como é que fica? Olha aí, ó. Primeiro desenho, o avião mais rápido. Segundo, avião mais lento, porque está contra a correnteza de ar. E o terceiro desenho, o avião sendo arrastado para a direita, tá vendo? Se o avião não tiver instrumentos de navegação, tiver dado um pane, ele fica perdidinho, ele não sabe para onde está indo, né? Então, isso é muito importante. Legal, pessoal? Massa isso aí, né? Vamos ver, então, resumindo, quais são as composições mais tradicionais, tá? Muita gente tem dificuldade nesses nomes, né? Relativo, arraste. Então, aqui é um resumo. Vamos supor que tem um objeto dentro do trem, mas o trem tem um movimento. Então, quando você analisa o objeto, o movimento do objeto em relação ao trem, ó, qual é o objeto, né? O movimento do objeto em relação à pessoa que está dentro do trem, a gente chama isso de movimento relativo, então. Agora, o movimento do trem, o movimento que o trem faz em relação à Terra, é o de arrastamento. E o objeto em relação à Terra gera, então, um movimento resultante. Tudo bem? Tem um exercício que caiu na Federal de Uberlândia, muito simples. Uma pessoa está caminhando no interior de um trem. Pensa comigo. Em relação ao trem, ele caminha com 1 metro por segundo aqui dentro. Só que o trem tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Com qual velocidade que essa pessoa é percebida por uma pessoa de fora do trem? Né? Se essas velocidades estiverem no mesmo sentido, vai dar quanto? Você soma os valores, 11 metros por segundo, que seria o movimento resultante. O movimento do barco a gente já conversou, né? Ó, barco em relação à água é o movimento relativo, água em relação à terra é o de arrastamento, e finalmente, barco em relação à terra é o resultante. Veja que o resultante é sempre o movimento que você deseja em relação à terra. Ó. Legal.
Do avião também, muito similar, né? Muito parecido com o do barco. Avião em relação ao ar é o relativo, ar em relação à terra é o de arrastamento, avião em relação à terra é o resultante. E agora, pessoal, a gente tem um último exercício um pouco diferente, o exercício da chuva. Eu vou colocar os nomes aqui, os nomes até que não são tão óbvios assim, mas no desenho você vai ver que vai fazer sentido. O movimento da chuva, então esse exercício é assim, está chovendo verticalmente em relação ao solo, então é uma chuva sem ventos. Se você entrar dentro do carro e olhar pela janelinha do carro, você vai perceber que os pingos de chuva não estão mais verticais, claro, com o carro em movimento, né? A chuva, os pingos de chuva vão se inclinar em relação ao movimento do carro. Então, esse exemplo que a gente vai estudar agora. Chuva em relação ao carro é o movimento relativo, são os dois que se movimentam. Agora, aqui que fica estranho, né? O carro em relação à terra vai ser o nosso movimento de arrastamento. É como se o observador fosse levado, fosse arrastado pelo carro. E chuva em relação à terra vai ser o nosso resultante. A gente está analisando, pessoal, o movimento da chuva. Aquele movimento que você analisa em relação à terra vai ser o resultante. Mas, enfim, vamos usar o exemplo aqui que fica mais fácil. Com o exemplo fica mais fácil de você entender. Imagina esse carro doidão aqui, ele tem uma velocidade para a direita e chove verticalmente em relação ao solo, ó, sem vento, né? Então o vetor representado aqui para baixo. Como que essa pessoa vai perceber a chuva? Isso é na prática de todos nós, né? Vocês já correram na chuva? Quando você corre em direção aos pingos, você molha mais a parte frontal. Se você tiver de guarda-chuva, você inclina o guarda-chuva para frente para tampar mais, né? Quer dizer, os pingos de chuva caem inclinado em relação a você. Nessa visão que você teria dentro do carro. Então, mesmo caindo chuva verticalmente em relação ao solo, se você estiver dentro desse carro em movimento, você vai perceber os pingos assim, né? Inclinados em relação ao carro. Muito bem, como que a gente resolve? Pessoal, nós temos aqui ó, um desenho muito simples. Basta você representar esse vetor, vai ser a velocidade da chuva em relação ao carro. Ou seja, esse vetor é como que você vai enxergar a chuva imaginando lá dentro do carro. Com a velocidade do carro para a direita, gera a velocidade resultante, que é o vetor vermelho, chuva em relação ao solo. Tá vendo? Pessoal, não preocupem aqui, ó, mas o desenho seria o quê? Aquela fórmula tradicional, né? Velocidade relativa mais a velocidade de arrastamento vai te dar a velocidade resultante. Tá vendo? Mas não preocupem com os nomes, basta fazer esse triângulo aí, ó. Os exercícios geralmente te dão o ângulo que esses pingos fazem com a vertical, eu chamei aqui de θ, e basta agora aplicar a tangente. O que é tangente de θ? Cateto oposto, que seria a velocidade do carro, dividido pelo cateto adjacente, que é a velocidade da chuva em relação ao solo. Geralmente ele te dá um dos valores para você achar o outro. Tranquilo, pessoal? Legal, né? Então veja bem, ó, quanto maior a velocidade do carro, tá vendo? Mais inclinada a chuva vem. Então mais inclinada e também maior o vetor, né? Por isso que quem já andou de moto na chuva, sem proteção, o pingo machuca, porque a velocidade da chuva em relação à pele aumenta, a ponto de machucar mesmo, tá? Beleza. Pessoal, o último exemplo agora é um exemplo também tradicional de uma roda, pensem num pneu que está rolando sem escorregamento. Então, o pneu que está rolando sem escorregamento, ele tem dois movimentos. Lembra que a gente está estudando a matéria que chama composição de movimentos. Bom, qual seria a composição? O pneu ele está girando, então ele tem um movimento de rotação. Ao marcar a velocidade devido à rotação, vai ser um vetor sempre tangente à trajetória. Eu marquei só 4, né? Nas laterais, em cima e embaixo, ok? Veja que no ponto central não tem rotação. O ponto central é o único ponto que não tem movimento nenhum, tá vendo? De rotação. Se você pegar um ponto mais acima, esse ponto está girando, ó. O ponto central não. Agora, além da roda girar, além do seu movimento de rotação, temos também o movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que vai acompanhar a carroceria do carro. Se o carro tem uma velocidade de 80 km/h, todas as peças do carro também estão sujeitas a essa mesma velocidade de 80 km/h. Então, ao mesmo tempo que a roda gira, a roda também é levada com a carroceria do carro.
Então, você tem que somar os movimentos de rotação com o movimento de translação, tá vendo? E são valores iguais. Por que são valores iguais? Porque não tem escorregamento. Então, imagina, se você está dirigindo um carro, o carro está parado, você pisa no acelerador de forma brusca, de tal forma que o pneu começa a patinar. O que vai acontecer? Se estiver patinando, o movimento predominante seria o de rotação. Aí a velocidade de rotação é maior que a de translação. Numa frenagem, por exemplo, que o pneu desliza, qual que é o movimento predominante? O pneu está arrastando no chão. O movimento predominante é o de translação. Tranquilo? Então, quando não patina, quando não desliza, quando o pneu rola sem escorregamento, essas velocidades têm módulos iguais. Tranquilo? Então, vamos lá. Velocímetro do carro marca 80 km por hora. É a velocidade de translação de toda a carroceria do carro. Então, todos os pontos do pneu têm velocidade de 80 de translação, inclusive o centro. Ó. Agora, os pontos externos do pneu também vão ter uma rotação de 80 km por hora. A hora que soma esses valores, o que vai acontecer? Pessoal, olha que loucura. Em cima, os valores são somados. Ó. V com V vai dar uma velocidade de 2V. Nas laterais, ó, V da translação com V da rotação vai gerar uma velocidade resultante inclinada, que você encontra por Pitágoras, V raiz de 2. Da mesma forma do outro lado. No ponto central só tem V, ó, 0 da rotação mais V da translação, sobra V. E o ponto mais legal e mais perguntado desse exercício é o ponto embaixo. Olha o que acontece. Ao mesmo tempo que o ponto está voltando pela rotação, ele está indo para a direita com a translação. Isso gera um movimento resultante igual a zero. Então, a velocidade do ponto embaixo é sempre zero. Por isso que a gente vai estudar a força de atrito aqui no pneu que está rolando, a gente chama esse atrito de estático, porque não tem rotação, não tem escorregamento, aliás, né? Não tem escorregamento desse ponto em relação ao chão. Tranquilo? E aqui, pessoal, uma curiosidade. Veja, quando a gente tira a foto de um pneu que tem marcas, dependendo da foto, né, da velocidade do carro, dá para ver bonitinho. Ó. Por que nessa foto a gente percebe aqui em cima bem manchado as letras, né, da marca do pneu e aqui embaixo dá para reconhecer algumas letras. Ó. Olha que loucura. Porque em relação ao observador externo, a velocidade dos pontos mais baixos são menores do que a velocidade do ponto mais alto. Especificamente no ponto que está encostado no chão, instantaneamente a velocidade aqui é zero. Tá joia? Pessoal, considere esse último exemplo, né, da composição como um aprofundamento, tá? Mas já caiu até no Enem, tranquilo? Então agora eu separei alguns exercícios para a gente fazer, para vocês terem como exemplos, tá? Vamos lá. Primeiro exercício é da UF, né, Federal de Uberlândia. Vamos lá, fala o seguinte. O menino está sobre um vagão prancha de 10 metros de comprimento que se desloca sob trilhos retilíneos a 36 km por hora. Em um momento, o menino começa a se deslocar da parte de trás do vagão e alcança sua frente 5 segundos com passadas regulares. Bom, vamos ver as opções do menino. A velocidade do menino em relação aos trilhos é 12 metros por segundo. Pessoal, primeira conta que a gente vai fazer. Se o menino sai dessa ponta caminhando com passadas regulares, quer dizer movimento uniforme, e vai até a outra extremidade. Então, ele percorre 10 metros em 5 segundos. Então, vamos dividir? ΔS sobre ΔT vai dar 2 metros por segundo. Só que essa velocidade é do menino em relação a quem? É em relação ao vagão, que ele está caminhando em cima do vagão. Só que o vagão tem mais uma velocidade de 36 km por hora. Dividida por 3,6 dá 10 metros por segundo. Então, qual é a velocidade total em relação aos trilhos? Em relação aos trilhos, o menino não está caminhando no mesmo sentido, então ele caminha com 2, mas ele é arrastado, carregado com mais 10. Então, em relação aos trilhos, dá 12, tranquilo? Então, aqui nós já respondemos os dois primeiros itens. O primeiro está correto e o segundo está errado. Ó, em relação ao vagão, é 2. Legal? Como é que eu vejo os deslocamentos do menino? Em relação ao vagão, primeiro aqui embaixo, pessoal. Em relação ao vagão, o menino sai daqui, ó, e vem para outra extremidade. Quando eu falo em relação ao vagão, imagine o vagão parado.
Então ele vai de uma ponta a outra, ele percorre 10 metros. Mas em relação ao solo, o que acontece? Vamos fazer uma conta rápida, ó. 10 metros por segundo. Em 5 segundos, o vagão anda 50 metros. Mas o menino anda mais 10, portanto, 60. Dá para fazer essa conta, ó. Distância, né, a velocidade vezes o ΔT no movimento uniforme. Se eu quero a distância em relação ao solo, eu tenho que pegar a velocidade em relação ao solo, que nós já vimos que é 12. Então, 12 vezes 5, 60 metros. Legal? Gabarito aí, letra C. Fechou? Vamos mais um. Um bote de assalto deve atravessar um rio de largura igual a 800 metros, numa trajetória perpendicular à sua margem, no intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos, com velocidade constante. Considerando o bote como uma partícula desprezando a resistência do ar e sendo constante 6 metros por segundo a velocidade da correnteza do rio em relação às margens, o módulo da velocidade do bote em relação à água. Exercício que muita gente tem dificuldade de fazer. Mas olha o desenho que ele fez, pessoal. Correnteza para a direita. Mas olha a trajetória que o bote faz. Ó. O bote vai chegar exatamente na outra margem, mas exatamente em frente. Então, qual desenho que é esse? Ó? É aquele desenho que eu fiz, que o barco sai de A e deve chegar exatamente em frente. Então, posiciona os vetores. Ó. Coloca aqui a velocidade resultante, correnteza para a direita, e a velocidade do barco em relação às águas. Esse valor que ele deseja. Vamos juntar esses vetores? Ó. Velocidade resultante, primeiro, não é de A para B, que é a distância, dividido pelo tempo. A distância ele dá no texto que é 800 metros, a largura do rio. E ele faz isso em 100 segundos. Por que 100 segundos? Ó, 1 minuto e 40 segundos. 60, né, mais 40, 100 segundos. Então, eu achei aqui que a velocidade resultante, 8 metros por segundo. Vamos posicionar os vetores? Ó. Essa aqui é a da correnteza, vale 6. Essa aqui, ó, é a velocidade que eu acabei de achar, vale 8. E esse vetor inclinado aqui é esse vetor VBA. Eu tirei ele daqui e posicionei ele desse lado, para ficar mais fácil enxergar. Não tem que fazer teorema de Pitágoras para achar a hipotenusa? Fazendo Pitágoras com 6 e 8, você vai encontrar 10 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Ó, resposta do exercício, letra D de dado. Tá? Essa é a velocidade do barco em relação à água. Vamos fazer mais um. Bom, pessoal, esse é um exemplo da chuva, né, para você ver como que é cobrado. De dentro de um automóvel em movimento retilíneo uniforme, numa estrada horizontal, um estudante olha pela janela lateral e observa a chuva caindo, fazendo um ângulo θ com a direção vertical. Te deu aqui seno e cosseno. Para a pessoa parada na estrada, a chuva cai verticalmente, com velocidade constante de módulo V. Se o velocímetro do automóvel marca 80, pode-se afirmar que o valor de V é quanto? Então, pessoal, é aquele exemplo, né? Ó, tá aí a lateral, né, do vidro do carro, a chuva caindo inclinada, formando o ângulo θ com a vertical, como diz o texto. Essa é a visão de quem está dentro do carro. Quem está fora do carro vê a chuva cair verticalmente. Faz aquele desenho que eu te ensinei, ó, velocidade da chuva em relação ao carro inclinada, mais a velocidade do carro para a direita, gera então o vetor resultante, chuva em relação ao solo. Então, geralmente, você já sabe, né, que a chuva em relação ao solo, se não estiver ventando, é vertical. Pessoal, agora, o que é a pergunta? Qual é a pergunta? Ele te deu a velocidade do carro e ele quer a velocidade da chuva em relação ao solo. Como a gente não tem hipotenusa, vamos aplicar tangente. Tangente de θ é a velocidade do carro sobre a chuva em relação ao solo. A tangente é seno sobre cosseno, que a gente tem aqui em cima. A velocidade do carro é 80, chuva em relação ao solo é o que a gente quer. Agora é só fazer o cálculo, ó, e achar a resposta 60 km por hora. Tá joia? É um clássico. E assim, gente, pouca gente sabe fazer esse tipo de exercício, acha diferente, né? Mas quando você faz um, é tudo igual, tudo parecido. Tá joia? Vamos para o último exemplo. Esse aqui, pessoal, muito interessante. Olha que loucura, loucura. Se eu estiver dentro do avião e o avião pousar desse jeito, capaz que eu desmaio lá dentro, né? Olha ele pousando de lado, né? O início da nossa aula. E aqui foi cobrado um exercício bem legal. Em determinadas situações, os pilotos de aviões ficam sujeitos a condições desfavoráveis de vento durante o processo de aterrissagem. A fotografia mostra o avião se aproximando da pista de pouso
enquanto tem que enfrentar um forte vento lateral. Para compensar o vento, o piloto tem que aproximar o avião da pista obliquamente em relação à direção da pista, de modo que o avião possa prosseguir paralelamente a ela. Veja o segundo desenho. Suponha uma situação similar na qual, durante a aproximação da pista de pouso, um piloto mantém um ângulo de 30 graus entre o eixo longitudinal do avião e a direção da pista, conforme esquematizado na figura. Se o módulo da velocidade do avião em relação à pista for 80 km/h, qual o módulo da velocidade do vento transversal VT? Essa questão original deu um certo problema de interpretação de texto, né? Alguns pediram anulação dessa questão, mas aqui ele mostra o desenho, para mim ela está bem clara. Quando ele fala V, a velocidade do avião em relação à pista, ele se refere a esse desenho. Então esse aqui vale 80. Ó. Veja que essa velocidade aqui vai ser a velocidade do avião em relação ao ar. E com a velocidade do ar para a direita, ele vai então conseguir ter um movimento ao longo da pista. Vamos resolver na próxima tela. Vamos lá. Pessoal, essa então é a velocidade do avião em relação ao vento. Com a velocidade do vento, que ele chama de VT, eu tenho a velocidade do avião em relação à pista. Ele te dá o ângulo formando com a direção da pista, 30 graus. Basta fazer o que agora? Sabendo que a velocidade do avião em relação à pista deve ser 80, vamos aplicar a tangente de 30, que é o cateto oposto VT sobre o cateto adjacente, que é 80. Resolvendo, pessoal, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, eu encontro aproximadamente 46 km/h. Meninos, olha o que está acontecendo aí, tá vendo? É uma animaçãozinha, massa, mostrando que o avião deve se movimentar na direção da pista. Né? Logicamente, na hora que ele encosta no chão, aí tem atrito, tem outras forças, e aí ele conserta a direção em relação ao movimento dele. Tá joia? Pessoal, espero que tenha compreendido, tá? É uma matéria também importante, muita gente tem dificuldade porque trabalha com vetores, né? Mas vamos lá, dá uma estudada, qualquer coisa estou à disposição de vocês, tá? Um abraço, tudo de bom para vocês.